Shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja com todos, que o Eterno nos abençoe. Hoje é 19 de abril e hoje, a pôr do sol, para nós, israelenses samaritanos, é ano novo. Estamos entrando no calendário do Eterno no ano 3661, do ano da saída do povo de Israel a Canaã, né? Então hoje vamos falar mais uma vez, continuando sobre a questão da linhagem de Davi. Mas antes vamos fazer as rezas principais para o Eterno. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ad, Waibtaid Shema, Eloah Afkal, Lebabak Vafkal, Navshak Viafkal, Meodak Vayon Ardebarim Yaila, Isha Ananke Yansabak, Yayon Aulebabak, Shanentim Albanek, Udabirta Bima, Yavshivtak Biabet, Yabrikitak Biaderek, Yashkabak, Yavkomak, Ukakshantim Aloal Idek, Vayotat Fot Binek, Katab Timal, Mazuzot Beshet, Wavsharek. Que o Eterno te abençoe nesta manhã. Então eu tenho aqui nas minhas mãos, eu já falo sobre o caso de Ruth. Eu tenho um estudo aqui nas minhas mãos falando sobre este assunto, né? E vamos falar assim, Ruth, o caso de Ruth, conversão e casamento nulos. O judaísmo, ele precisa se decidir. Não pode, como a própria Torá diz, um peso e duas medidas, né? A Torá ela afirma o seguinte, aqui em Deuteronômio 23, verso 3 diz: nenhum amonita, nenhum moabita entrará na congregação de Shema, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Criador eternamente. Pronto, temos o texto básico, temos o texto principal. Ele está dizendo que nenhum amonita, nenhum moabita entrará na congregação do Eterno, ou seja, o Eterno não aceitará e não aceitou esse povo no meio de Israel, se juntasse com o povo israelita, né? Mas só que Ruth, ela era o quê? Era mãe de Jessé e, portanto, avó de Davi, né? Ruth, ela era o quê? Moabita. Agora fica aquela pergunta, a conversão dela foi válida? Será que quando ela casou, né, com seu esposo, que era judeu, será que ela se converteu? Será que o Eterno aceitou essa conversão de Ruth? Será? E sendo ela o quê? Sendo ela moabita, que se casou com um hebreu chamado Boaz, né? Ela se casou com Boaz, um hebreu, né? E passou a fazer parte da família. E aí eu pergunto, você lembra o que a Torá falou? Que não era para ninguém se casar com moabita, e nem com amonita, nem com jebusita, e vai, a lista é grande. Mas você vê que Boaz se casou, né? Ela, sendo moabita, se casou com Boaz, e Boaz se casou com ela. Mas esse casamento dela foi válido? Pense bem no texto que eu falei. Será que foi válido? Me parece o seguinte, que o judaísmo busca explicações tapafúndias para justificar essa união, né? Enquanto que com centenas de outros hebreus, né, na literatura judaica, o que aconteceu? Estavam igualmente casados com outras moabitas. Olha que estranho, olha que teimosia. Mas tiveram que se separar. Só que muitos deles foram assim, e agora? Eita, lascou. No Taná, existem trechos que falam sobre isso. Eu tenho aqui alguns versos. Enquanto que a Torá já fala que é proibido, mas olha o que acontece aqui num texto tendencioso. O casamento dele foi anulado, ou será que foi cancelado? Mas aqui a literatura judaica, ela tem uma discrepância, ou seja, uma história mal contada. Veja o seguinte, aqui em Neemias capítulo 13, verso do 1 diante, do 1 ao 3, capítulo 13, verso do 1 ao 3, no Taná judaico, que eu vou ler aqui, eu tenho uns trechos aqui para te mostrar. Diz o seguinte: naquele dia, olha só, leu-se no livro de Moisés
aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os Anonitas e os Moabitas não entrassem jamais na congregação do Eterno. Então eles já tinham noção, né, de que não podia, mas aqui daquela, leu-se, então o povo não tinha mais lido, que diz aqui, ó, naquele dia leu-se o livro de Moisés, ou seja, a Torá, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele, significa o quê? Que eles não estavam guardando a Torá. Para ter se casado com o povo pagão, ninguém estava falando mais nada. No verso 2 diz, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Criador convenceu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ou seja, o povo ficou assim, caraca, não sabia disso. Então, houve um tempo de uma geração de israelitas que não guardava a Torá. Mas alguém pegou o livro de Moisés e leu para eles e viu que eles estavam fazendo o quê? Casando com o povo proibido, com o povo que foi amaldiçoado pelo Eterno. Aí deu-se a entender que o povo não guardava a Torá. O povo judeu tinha passado um tempo sem cumprir os mandamentos do Eterno, inclusive esse. Ou seja, eles separaram todas as pessoas dele, ou seja, eles se separaram das pessoas, ou seja, como diz a Torá, o elemento misto. O elemento misto que eles tinham lá eram as Amonitas, as Moabitas, enfim. Era todo o povo que estava misturado com o povo judeu, da tribo de Judá. Está entendendo? Estou falando, né, de uma parte do reino do sul. Do norte dos israelitas samaritanos permanecer do jeito que estão, sem se misturar com ninguém. Mas tanto a conversão como o casamento de Ruth, fica aquela de Ruth a Moabita, será que eles foram nulos? Olha que diz o livro de Neemias 13, 27. E dá-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Criador, casando com mulheres estrangeiras. Se foram então os sacerdotes e Neemias erraram com esses judeus samaritanos, perdoe, com esses judeus separando eles de suas mulheres moabitas, né? Ou seja, se for esse caso, então o sacerdote e Neemias, eles erraram com esses judeus se separando eles de suas mulheres, você acha? Uma pergunta. Ou os sacerdotes, juízes da época de Ruth estavam errados. Ou os sacerdotes e juízes da época de Neemias estavam errados. Qual era a época que estava errado? Será que era do tempo de Ruth ou era do tempo de Neemias? E agora deu, né? No livro de Neemias, no capítulo 13, verso 23 e 26, diz o seguinte: vi também naquele dia judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio... Olha o que aconteceu. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. O povo, ou seja, o povo vou dizer, gente, estava tão misturado que o povo nem falava mais hebraico. Era proibido. Porque, olha você ver como a proibição é tão forte que até eles falarem a língua hebraica é complicado. No verso 25 diz o seguinte: e contendi com ele e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar pelo Criador, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, e nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Verso 26. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Criador, e pondo o Criador rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras fizeram pecar. É aquela coisa, mas Davi era segundo o coração do Eterno, desse jeito, desobedecendo todos os mandamentos. Aí você diz: não, mas isso aí foi obra divina. Foi obra divina, Deus permitiu que isso acontecesse. Como assim Deus permitiu? Se você conhece alguns vídeos atrás, o Eterno deixou bem claro que não habitaria com o povo mais, deixando o povo, né, tomar de conta de si próprio, até perceber do erro que fizeram.
Porque se com ele o povo está dando praticamente quase 100% a mínima, imagina agora sem ele. Entendeu? Agora, mas para o resto da casa de Israel, centenas de outros hebreus na época de Neemias. Será que não? Perguntando. Mas para o resto da casa de Israel, centenas de outros hebreus na época de Neemias não faziam isso? Mentira, fazia assim. Um peso e duas mentiras. Mentira. Um peso e duas medidas. O pior mentiroso, meus irmãos, é o que mente a si mesmo, tentando consertar o mal, né, feito daquele jeito. Então, assim, vimos aqui o caso de Ruth, que era proibido. Era proibido. E o povo assim mesmo estava dando a mínima. Então, você já sabe o que é proibição. Só que aí Davi, com o passar do tempo, né, ele matou o seu primo. Golias. Quem é o primo? Golias? Golias. Nos mesmos moldes do Ísis, cortando a cabeça. Ah, mas isso é obra divina. Vamos lá, calma aí. Porque assim, Ruth e Orfa eram irmãs. E ambas, as duas, eram moabitas. Elas se casaram na família de Elimeleque, o efrateu de Belém, né? Com a fama com a fome que houve em Judá, Elimeleque, sua esposa Naomi e seus 2 filhos foram para onde? Para a terra dos moabitas, que ficavam a leste do Jordão, ou seja, do rio da Jordânia. Ele viu que os filhos de Elimelé, Malom e Quilion eram o quê? Eram bons filhos. E ele deu o quê? E ele deu suas filhas em casamento a ele. Mas Elimelé morreu. E também seus filhos morreram quando viviam em Moabe, por cerca de 10 anos, por aí assim. E o que aconteceu? Agora as irmãs moabitas, Ruth e Orfa, estavam viúvas. E agora? O que rolou? E agora que a fome em Judá havia acabado, né? Ruth e Orfa foram lá, ficaram pensando, e agora a gente vai fazer o quê? Então, quando a fome tinha acabado em Judá, elas haviam acabado, né, de perder seus maridos. Naomi decide o quê? Voltar para Belém. Ruth se apegou à sua mãe de lei. Não é mãe de leite, né? É mãe de lei. Que é quando a pessoa casa, o pai e a mãe da fulana é chamado de pai e mãe também, mas não biológico. O que aconteceu? Ruth se apegou à sua mãe de lei, e disse, lá em Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17: rogai-me para não me deixar-te, ou para voltar e seguir-te, porque por onde fores eu irei, e onde tu deitares eu deitarei eu, o teu povo será meu povo, e teu Deus será meu Deus. Mas aí, ela aceitando isso, mudou alguma coisa? Mas só que Orfa voltou para Moabe, onde se casou com um filisteu, da raça dos gigantes, dos refaíns. Orfa deu à luz a Isbi, o pai de Barzilai, né? Barzilai, ou seja, é o pai de Golias, né? Golias, de Gat, o gigantão. Pois é. Orfa foi muito feliz na vida dela lá, foi muito feliz. Foi feliz? Não. Orfa foi muito infeliz e ansiava o quê? E ansiava por morte, porque seu filho estava envolvido com terrorismo, ou seja, com assassinato em cima do outro. O cara era gigante, tinha maldade. Então, Orfa voltou para Moabe, onde ela se casou lá com o filisteu, se arrependeu amargamente disso. É aquela coisa, a mulher sabe que o cabo é ruim e casa, e quando apronta e se arrepende, já é tarde demais. Aí o filho, infelizmente, acaba sendo que nasce uma nação ruim. Então, ela teve sua chance de quê? Ela teve sua chance de pertencer à família que acreditava no Criador, mas ela voltou para a terra de adoração de ídolos, né? Na Filistia, ou seja, a terra dos filisteus. No livro de Salmos, capítulo 60, verso 8, e o 87, verso 4, e no 108, verso 9, fala sobre esse assunto. Eles foram um povo poderoso, tomar
estabelecendo o quê? Na área costeira de Jope, ali para o sul de Gaza ali. Eles foram o quê? Eles foram um forte rival para Israel. Foram. Mas só que significa, o que aconteceu? Originalmente eles vieram como um lugar do Caftor. Isso está no livro de Amós, capítulo 9, verso 7, e Jeremias 47, 2, 47, 4. Perdoe pelos erros de hoje. O que aconteceu? Eles existiram, né? Eles existiram durante o tempo de quê? De Ramsés III. De Ramsés III. Ali mais ou menos de 1195 a 1164, antes da conjunção lá no Egito. Na conjunção do Egito. O que aconteceu? O governo, consistia de uma liga de 5 grandes cidades. Ou seja, era Gaza, Ecrom, Asdod, Asquelon e Gad. Golias era de Gad, né? Golias era de Gad, dessa cidade de Gaza. Eles controlavam as rotas de caravanas para o Egito e também para a Arábia, aquela região ali, né? Eles tinham também, vou dizer, o controle do monopólio, né? Do monopólio, como vou dizer, de ferro. No caso, eles fizeram uso de várias armas militares de ferro a partir daquilo ali. Então, assim, os israelitas eles tinham que descer aos filisteus para quê? Para afiar seus arados, machados, foices, etc. Então, feitos de ferro, tinha que descer ali. Então, o que aconteceu? Anterior ao tempo de Sansão, Israel foi invadida pelos filisteus por 40 anos. Jonathan derrotou quem? Derrotou os filisteus em Micmas. Está lá em 1 Samuel capítulo 13 e 14. Davi também ganhou vitórias sobre eles em 1 Samuel capítulo 17 e 18. Entendeu? Mas só que eu estou contando a história para vocês aqui. Tá entendendo? Para vocês entenderem o porquê que nós não consideramos esse povo, eles como um povo santo, como um povo segundo o coração do Eterno, como muitos, a gente vê dizer por aí, muitas religiões adoram Davi praticamente, não? Ou seja, não se esqueça que Orla voltou a Moabe e se casou com o Filisteu. E foi o que? Foi um ancestral de Golias, de Gade. Os dois inimigos jurados, Davi e Golias, foram o que? Foram a terceira geração de descendentes de Ruth e Orfa. Ruth, amaldiçoada por ser moabita, foi a avó de Davi, mas sua tia-avó Orfa voltou para o seu povo e se casou com o Filisteu. O que dando mesmo. Tanto os moabitas como os filisteus foram amaldiçoados pelo Eterno. Como eu disse, dando mesmo. O que aconteceu? Em um evento sangrento, Davi mata seu primo, Golias, primeiro derrubando ele com uma pedra na cabeça, e depois decapitando os filisteus ao estilo dos terroristas de ISIS, cortando a cabeça. Não precisava ele ter feito aquilo. Não precisava. Entendeu? Então, assim, essa como vou dizer, é uma das histórias sobre o verdadeiro ator. O verdadeiro ator chamado Davi. Que o Eterno tinha falado que a linhagem dos Moabitas e dos Amonitas e dos outros povos que está escrito lá em Deuteronômio seria uma nação amaldiçoada. E mesmo assim, ele se tornou conhecido pelos judeus. Saul matou 1000, Davi matou 100.000, sei lá a quantidade que for. Para muitos no cristianismo, Davi é um herói. Fazem canções a ele, dão o seu nome dos seus filhos para ele. E dizem que ele foi segundo o coração de Deus. Eu já vi comentários totalmente sem noção dizendo que mas Davi fez o que fez porque era a vontade divina. É a vontade divina, um homem matar um cara que é casado para ficar com a mulher dele. Será da vontade divina o cara cobrar altos impostos, comer da comida sagrada, ou seja, dos pães da propiciação, sendo que era proibida simplesmente para os filhos de Arão? Mas os sacerdotes lá deram, mas só o que aconteceu com eles? Morreram à espada do rei Saul. Tá entendendo? Então, desobedecer ao Eterno é pagar caro. Muito caro. Entendeu? Então, assim, meus irmãos, eu espero que você tenha entendido essa parte, certo? E não esqueça de ver os outros vídeos que eu falo sobre isso. Tá entendendo? Outro assunto também que eu quero falar com vocês agora é o seguinte.
Então, como eu estava falando para vocês aqui, então, agora o que faltava na vida de Davi? Além de ser um bastardo. Não basta o fato da linhagem patrilinear não habilitá-lo ao trono. Vem agora o questionamento quanto à sua mãe. O que cabalmente destrói a mais remota possibilidade do direito ao trono de Davi. Uma observaçãozinha. O texto aqui foi escrito por um teólogo. Eu vou ler aqui uma parte escrita por um teólogo, né, que veja que em cada palavra, em cada questionamento, que no fundo, todo cristão sabe que existe algo de muito errado na história de Davi. Então vou ler aqui um texto do grande teólogo conhecido aqui, ele não diz o nome dele, mas é o seguinte: há muitas especulações sobre a vida do rei Davi, e tem muitas histórias sobre ele. Coisas intrigantes, como se não bastasse outros estarem na Bíblia, com algumas faltas e erros. Ele não seria diferente. Porém, de todos os comentários, o que mais chama a atenção não é o fato de ser um assassino e um adúltero, não é somente isso, mas ser uma linhagem duvidosa, ou seja, um bastardo. Veremos a seguir detalhes que pode dar o que falar, e ainda o motivo que Davi era para seu pai Jessé vergonha. Mas por quê? Eis o motivo de minha busca. Isso deixa diversas interpretações possíveis. Vamos aqui às interpretações desse teólogo aqui, que ele fala. Primeiro que ele fala o seguinte, que Naás era mulher, esposa de Jessé, irmã de todos os envolvidos, ou seja, o nome podia ser dado também para masculino ou feminino, o nome Naás, ambos os sexos. Mas isto não é muito provável ainda não, mas enfim, porque as mulheres eram incluídas numa genealogia, como vou dizer, apenas por motivos especiais, como de procriação, que aparecem, que falta muito, né, para aparecerem, né. O segundo caso que ele fala o seguinte, está lá em 2 Samuel 17:25, que fala o seguinte, que Naás era outro nome de Jessé, conforme sugere a Septuaginta, grego, ou seja, a edição lagardiana. Tem Jessé em vez de Naás, em 2 Samuel 17:25. O terceiro argumento que ele fala aqui é que Naás era o anterior marido da esposa de Jessé, ou seja, uma sugestão mais provável. E que ela deu à luz para Naás duas filhas, que é Abigail e Zeruia, antes de se casar com Jessé e dar-lhe vários filhos. Presta atenção. A quarta é que Abigail é chamada de filha de Naás, mas ela e sua irmã não são chamadas diretamente de filha de Jessé, pai de Davi, embora sejam mencionadas como as irmãs do filho de Jessé, inclusive Davi, né? Isso nos mostra que era de outra linhagem. Ou seja, Davi, ele era descendente de Boaz, Boaz e Ruth, fato. Tinha também, o que eu vou dizer, uma ascendência que remontava a Judá, né? Questão do parte de pai. Por intermédio de quem? De Pérez. Onde é que eu conto isso? Lá no livro de Ruth, capítulo 4, versos 18 e 22. Este caçula, dentre os 8 filhos homens de Jessé, também tinha duas irmãs, ou meias irmãs, né? Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 10 11, e o capítulo 11, verso 17 e o 12. E 2 Crônicas 2, 16. Um dos irmãos de Davi, evidentemente, morreu, sem ter filhos. E foi o que aconteceu? E foi assim omitido, e foi assim escondido pelos judeus esse registro genealógico. Foi assim que Davi tinha, vou dizer, aqui diz o seguinte, que os dois irmãos de Davi evidentemente morreram. Esses dois irmãos de Davi que foram mortos, foram ocultados das pessoas esse fator. Isso lá em 1 Crônicas, capítulo 2, verso 13 e 16, né, que fala sobre esse evento lá, genealogia, mas tem dois filhos que não falaram. Eis como vou dizer, lá em Salmos, capítulo 51, verso 5, 6, diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Olha só, isso é Davi falando, olha. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu vi muitos comentários, não, mas tá falando do pecado original. Gente, não tem pecado original, não existe pecado original. Tá entendendo? Não existe pecado original. Não existe o erro em interpretar que Davi se refere ao estado em que todo ser humano se encontra. Ou seja, repetindo aqui, que não existe erro em interpretar aqui que Davi se refere o quê? A um estado em que todo ser humano se nasce, ou seja, no pecado.
da terra, do ser humano. Mas não é um pecado original, mas é um erro, né? É um erro desconsiderar a informação literal que temos no mesmo versículo, que ele estava nascido em pecado. Por quê? Porque o pai dele casou-se com uma mulher idólatra, casou-se com uma mulher que da nação era proibida, foi amaldiçoada pelo Todo Eterno, então ele já tinha consciência de que a família dele era uma família que não era abençoada. Diferente do Salmo 23, Davi, no momento crítico da sua vida, onde é confrontado pelo juízo eterno por causa de seu duplo pecado, no caso da mulher de Urias, é nesse momento que sua alma, né, que ele fica, né, aquela angústia toda, e em arrependimento ele clama ao eterno, só que é tarde demais. Ao dizer que foi formado em iniquidade e concebido em pecado, por sua mãe, Davi não estava poetizando, não. Mas, de fato, estava declarando um fato da sua vida. Ou seja, ele estava dizendo que ele realmente foi concebido em pecado. Por quê? Porque ele sabia da história toda. E sabia também da maldição. Mas ele ligou para isso? Não. Aí deu no que deu. Vamos a algumas evidências. Vamos primeiro para a aparência. Se o livro sagrado evidencia a aparência de alguém, é porque tinha algo distinto de comum. Ou seja, no caso de Davi, ele era diferente dos seus irmãos. Davi era ruivo. Lá em 1 Samuel 16:12 é o seguinte, ó. Então mandou chamá-lo e fez entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Criador: levanta-te, unge, porque é este mesmo. Olha, interessante, né? Aqui eles elogiam, né? Como se Davi fosse realmente escolhido. Um homem ruivo, né? Por quê? Porque os moabitas, aquele povo que não era escolhido. Estou dizendo que todo ruivo é amaldiçoado. Não, gente, pelo amor de Deus, jamais disso. Estou dizendo que aquele povo ali era diferenciado. Era um povo ruivo. Davi era o único diferente da família. Então, tinha a questão da aparência das pessoas também naquela época, assim como hoje. Tem branco, preto, azul, gente... Então, tem gente azul? Tem pessoas bem... Aquela pessoa que é afrodescendente, que é bem moreninha, bem escurinha, e que chega até azul, pois é. Então, essas pessoas. Na minha família tem um, né? Tem uma pessoa também que é negra, entenderam? Nós não temos preconceito nenhum, até porque, inicialmente, a grande parte do povo hebreu era negro também. E... vamos parar com essa coisa de preconceito besta, porque negro, branco, amarelo, ou seja lá como for, nós somos seres humanos. Então o que você tem, todos nós temos, entendeu? Então pense bem, preconceito não vale nada, que o preconceito todo deveria ser punido. Vamos lá, então assim, Davi foi o quê? Ele era ruivo. No caso de Davi, ele era diferente de seus irmãos, porque ruivo, Deus moderno não era ruivo. E olhando aqui o filisteu e vendo Davi, aqui em 1 Samuel, capítulo 17, verso 42, olha o que diz aqui, ó. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou por contra moço, ruivo e de gentil aspecto. Olha assim. O filisteu, olha só aquele ruivinho ali, aquela coisinha bem ali. O fato que os rapazes judeus são de aspectos viris, rústicos, e não são ruivos, não tem israelita ruivo, não tinha nenhum israelita ruivo, não sei se tem hoje, eu não sei. Mas até a minha concepção não tem, né? Então, esse era um dos fatores da questão de Davi. O fato que eu já falei que os rapazes judeus são de aspectos viris, aquelas não eram ruivos. Segundo fator, as evidências culturais. Vamos falar um pouco da cultura. O trabalho sujo, né, de uma família era o quê? Era a responsabilidade dos filhos bastardos. Se houvesse, o mesmo não podia nem sequer sentar na mesa com os irmãos, né, dele. Por quê? Porque ele era uma pessoa chamada de ilegítimo. Eles não podiam nem sentar, os bastardos não sentavam com os filhos legítimos. Lá em Salmo 103, verso 7, é o seguinte, ó. Davi recolheu os monturos, lixo caseiro, o resto das refeições em sua casa. No 1 Samuel 17, 20 e 28, diz o seguinte: Davi apacentava os rebanhos de seu pai. 1 Samuel 16, 10 a 11. Davi não se sentava à mesa junto com seus irmãos. Agora, por que Davi
O que Davi disse? Em pecado me concebeu minha mãe. Por que será que ele disse isso? Para você ver quão complicado é esse rapazinho. E quanto muitas pessoas o adoram, interpretam, aquela coisa toda, idolatram praticamente, como um herói, né? Coisa que ele nunca foi. Lá no livro de Salmo, por que eu estou falando tanto do Tará? Para você prestar atenção como as histórias estão distorcidas, como a realidade não é aquilo que se condiz. Né? No Salmo 50, versículo seguinte: em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, afinal, descobrir, ele descobre a verdade sobre sua vida. Porque Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Afinal, descobre a verdade do seu nascimento quando ele fala, né? Me concebi em pecado. Tenta imaginar você cair na real, saber que você faz parte de uma maldição, de um povo que foi amaldiçoado, e poder saber que você não vai participar. Por quê? Porque o Eterno deixou bem claro, porque foi um povo que não ajudou o povo de Israel, né? Na hora que mais precisou. Aí o Eterno ficou chateado com ele, sim. É aquela coisa, se você não ajuda hoje, você pode pagar amanhã. Se chega alguém batendo tua porta pedindo comida, dê. Tem pouco, dê um jeitinho de dividir. E pode ter certeza que o Eterno vai te dar uma bênção na sua vida e não vai lhe faltar na sua mesa só porque você deu um pouquinho de comida para quem já estava com fome. Tá entendendo? Então, isso então tá também que é lei, né? O Eterno fala que a gente deve ajudar as viúvas, os necessitados, os estrangeiros, enfim, tá lá na Torá. A gente deve ajudar o povo que precisa de ajuda. É mais tzedakah, né? Então, assim, como eu já falei para vocês, que não existe um erro em interpretar essa situação. Eu lembrei que um texto bem que eu estava aqui. Olha só, na verdade Davi estava falando, né, de sua situação pessoal, da sua afronta e da afronta de sua pequena família que vivia em uma tenda campal separada da casa de Jessé. Ou seja, embora esse texto tenha sido explicado na história como sendo uma sina humana, ou seja, um tal suposto pecado original pelos pais das igrejas, em realidade não passa de quê? Não passa de uma conjectura. Por quê? Porque na verdade não existe, como já falei pra você, não existe pecado original. Tira da sua cabeça esse negócio de pecado original. O pecado original de Adão e Eva. Não. Pecado de Adão e Eva é pecado de Adão e Eva. O pecado original. Não, gente, para que não existe pecado original. Tá entendendo? Olha só. Aqui diz o seguinte: nenhum texto da Bíblia apoia tal doutrina católica, a qual os protestantes, sem uma avaliação, acabaram herdando naquela teologia. Ou seja, esse negócio de pecado original pertence à igreja romana, filhinho. Para com esse negócio de pecado original. Na verdade, eles passam a vida toda te botando na tua cabeça tanta coisa e você acaba, né, adotando. Olha só, tem um texto aqui que eu quero pegar para você, que diz o seguinte: não se referia ao pecado de Adão, pelo qual toda a raça humana foi condenada à morte. O pecado de Adão nos concedeu a morte, lógico, claro que sim, mas isso não tem nada a ver com o que aconteceu com Davi. Então, meus irmãos, eu te peço que veja meus vídeos, veja meu canal, compartilhe, e o próximo vídeo a gente vai continuar sobre a história, sobre o destino de Amassa sendo confirmado, ou seja, ainda na linhagem de Davi, para vocês entenderem o porquê que Davi não é considerado um homem sagrado, nem muito menos segundo o coração divino. Que o Eterno te abençoe e mantenha a sua vida justa e limpa, em nome do Eterno, que Ele te abençoe. Então, bom dia, até mais.